Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Estamos hoje iniciando mais uma live, mais uma semana de lives aqui para abençoar a sua vida. Estou falando, obviamente, para você que chegou aqui na nossa live gravada, as pessoas ainda estão entrando na live. Então, eu quero aqui cumprimentar você que está nessa live gravada, tá bom? Uma ótima noite para você, uma ótima manhã, uma ótima tarde no seu horário que você está assistindo. Mas nós temos nessa semana uma série de lives, uma maratona de lives para ser mais direto, em que trataremos da nossa mentalidade. A nossa mente, ela está responsável por grande, se não a maioria, da parte da nossa vida como um todo. Por que eu falo isso? Porque é através da nossa mente, através das nossas emoções, que nós gerenciamos o nosso estado de espírito, nosso estado de comportamento na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. Se o nosso emocional está abalado, essas outras áreas, consequentemente, são afetadas. De uma certa forma, é uma cadeia, um efeito dominó. Tem um efeito sistêmico, ou seja, acontece com um, afeta todas as áreas da sua vida. Então, hoje nós vamos tratar de uma temática muito, mas muito, muito forte. E nós estamos com um especialista, um grande amigo, meu pastor, autor de um grande livro chamado Livros da Amargura. A gente vai tratar esse tema, amargura, que sem dúvidas afeta diretamente o emocional. Quero não perder tempo nenhum, por isso ele já está aqui com a gente na live, Cristiano Arcoverde. Eu já vou aqui abrir, já vou fazer o convite para a gente abrir aqui a tela. Enquanto eu faço, você já vai se familiarizando, vendo aí a expressão do meu querido pastor Cristiano Arcoverde. Ele que, além de escritor, pastor, também é comunicador, ou seja, a gente está agarrado pela profissão também, é professor, é palestrante. Esse homem é um multiuso. Quem conhece de perto sabe disso. Multiuso e multissorriso. Ou seja, faça chuva, faça sol, é o famoso canta na terra, meu filho. Seja bem-vindo, pastor Cristiano. Jesus amado, glória a Deus. Graça e paz, Moriente, tudo na bênção, meu irmão. Amém. Graças a Deus. Uma alegria muito grande poder estar com você hoje, nesse bate-papo, nessa live especial. É muito especial mesmo, viu? Pode ter certeza, porque eu sei que Deus ele está tratando muitas vidas nesse tempo de quarentena. Eu sei que Deus está cuidando, está aperfeiçoando. Inclusive, esses dias, eu estive numa live e conversando e o tema era fechados para balanço. Interessante. E assim, é muito interessante mesmo, porque a gente precisa, de fato, fazer um balanço da nossa vida, né? E eu sei que tem muitos casais agora, nesse período, fazendo um levantamento, fazendo um balanço da sua trajetória, né? Muitas vezes, a gente percebe mesmo que o distanciamento, né? Não no contexto social, na verdade, assim, esse distanciamento social que estamos vivendo, com a aproximação do núcleo familiar, tem mostrado para muitos quão distantes as pessoas estavam do núcleo familiar, né? Quanta gente que não se conhecia mais passou agora a voltar a conviver nesse período agora de quarentena, né? Onde todo mundo está com a indicação de ficar em casa. Uma das grandes questões que muitas vidas elas vivenciam é a fuga, né? Então, muitas vezes as pessoas elas falam sobre a possibilidade de ficar mais tempo no trabalho ou de depois do trabalho ficar andando por algum lugar, andar, fazer tudo que pode para diminuir o máximo possível o tempo de estar em casa. Por quê? Por causa de questões mal resolvidas, né? E essas questões mal resolvidas, elas empurravam com a barriga, saíam fazendo aquele empurra garoto para uma convivência aparente. Então, eu vou para minha casa, eu tenho a minha esposa, a esposa diz, eu tenho meu marido, mas eles não convivem entre si
eles não têm um relacionamento como se espera de fato de um casal. Né? Ô, Então, pastor, em cima disso aí que o senhor acabou de falar, deixa eu só tirar uma dúvida. Seria mais ou menos o mesmo uso da Bíblia aberta no Salmo 91 na sala de casa? 91 ou 23, né? Mas o senhor entendeu a ideia? Não, As, e eu as vou te pessoas dizer, no estão com a âmbito... verdade, estão com a Pronto, espada que transforma a nossa vida, mas não estão fazendo bem o uso dela. Tem o casamento, perfeitamente. tem o cônjuge, mas não está fazendo o uso devido. Não, e detalhe, e nós estamos no horário que até dá para a gente conversar um pouquinho sobre essas questões, Sim, por mas favor. tem casais de fato que até inclusive em relação à sua sexualidade, ao seu momento, né, de relacionamento íntimo, eles estão vivendo afetados na vida e é como se tivesse esse paralelo que você fez é bem interessante. Por quê? Porque está lá, mas não desfruta, né? Convive na mesma casa, mas não vivencia o relacionamento, né? Como, graças a Deus, minha esposa está colocando aqui, escrevendo aqui na participação. Tô vendo, declaração uma atrás da outra aí, irmão. Glória a Jesus. Hashtag aí, amo estar com a minha família. Então, graças a Deus que nesse núcleo familiar, Cristiano Arcoverde, né, graças a Deus as questões estão bem encaminhadas, aleluia, aperfeiçoando a cada dia, né, bem resolvidas. Mas voltando a essa questão, e justamente nessa temática, né, do casal, do relacionamento, que está vivendo uma aparência mesmo, né, e agora obrigatoriamente tem que estar juntos, obrigatoriamente tem que conviver juntos. A minha oração e o meu pedido a Deus mesmo é que essas DRs aconteçam do modo mais alinhado possível, né? O que é DR, né? É discutir a relação. Mas quando a gente trata, né, de discutir relação, de tratar sobre relacionamento, muita gente já leva para um contexto da UTI, né? Tem muita gente já que vai discutir a relação quando já está tudo praticamente numa situação difícil, já distanciamento familiar já muito forte, muito gritante. Mas esse entendimento, né, de discutir o relacionamento, de discutir a relação mesmo, de fazer essa DR, deve vir em todas as instâncias. Então, você que está nos assistindo agora e está com com essa situação afetada no casamento, mas isso não está muito grave, não deixa ficar grave para poder tratar, né? Porque muita gente sofre e vai deixando isso, empurrando, como eu disse há pouco, empurrando com a barriga. Né? E empurrar com a barriga uma situação emocional, ela nunca é a melhor alternativa. Por quê? Porque quanto mais as pessoas pensam que não, eu vou convivendo, eu vou empurrando com a barriga, eu não vou tratando isso, o que é que vai acontecendo? Ela vai aumentando mais aquele peso, aquele vazio na relação, e isso vai trazendo muitos transtornos, mas muitos transtornos mesmo. Então, trabalhar isso, identificar o contexto do relacionamento é sempre fundamental. Rapaz, a gente está falando de uma situação que é o problema emocional. Todo mundo, da classe social mais baixa à mais alta, não está livre de viver isso, né? E se a gente vivesse, eu acho que isso feito Adão e Eva, só nós dois no mundo, no caso eu e Kel, minha esposa, a gente já teria motivo para discutir. Primeiro, iria talvez um olhar para a cara do outro, já querer ver alguma coisa para uma pessoa diferente, enfim. Mas imagina ainda, pastor, porque nós vivemos sob influência de uma sociedade constante. Então, nós vivemos com inúmeros padrões estabelecidos. Padrão de corpo, padrão financeiro, padrão de beleza, padrão de relacionamento. E existe, por exemplo, influência da televisão, né, que nos relacionamentos sempre mostram lá os casais com amantes ou coisa parecida. Isso aumenta demais a desconfiança ou até inspiram as traições. E tudo isso mexe com o emocional das pessoas. As pessoas ficam meio que nervosas o tempo todo, tem um emocional ali, crise de ansiedade o tempo todo, fica síndrome do pânico, porque fica imaginando coisas que, na verdade, não estão vivendo, apenas pela influência que recebe de fora para dentro.
eu quero hoje fazer muitas perguntas. Acho que a live da gente deveria ser a semana toda, entendeu? Para a gente poder falar Vamos cada embora. dia de um pedacinho. Mas a gente fala no seu livro sobre Livres da Amargura. O senhor mostra desde a concepção, né, da Isso. amargura, desde o comecinho dela, a semente dela. Tá aí o livro, Livres da Amargura, do pastor Cristiano Arcoverde, que daqui a pouco a gente vai colocar aqui embaixo, fixado nos comentários, para que você possa acessar o site e adquirir também. Então, no livro dele, eu vejo que trata desde o princípio até o tratamento. Tudo isso que o senhor falou agora está muito relacionado às pessoas negligenciarem a prevenção. Então, nesse caso, eu queria já iniciar dessa forma. Ao invés da gente partir para o tratamento, porque o tratamento, até na área financeira a gente sempre fala isso, o tratamento em si, ou seja, consertar os erros, sempre vai ser mais difícil. Se for fazer um storytelling aqui, uma analogia, o corte aberto, ele vai precisar dar uma injeção para dar anestesia, isso não é legal, vai ter que suturar, é sempre mais problemático, mais complicado do que simplesmente prevenir o corte. Então, o que um casal, uma família pode fazer para prevenir essas influências emocionais, para que gerem essas intrigas? Se o senhor puder, a gente iniciar nisso aqui, depois a gente parte para a questão do nascimento, concepção e tratamento da amargura. Vamos lá. Tem uma história, eu até tenho feito alguns episódios, até com o apoio aí do Moriá também, que é no Gabinete com o Pastor, né? Uhum. Eu tenho trabalhado um pouquinho essa temática que eu vivencio nesses 16 anos de pastoreio, né, para a glória de Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, porque eu atendo muitos casais e lido com muitas situações. E nesse contexto tem uma história de um casal que eu até fiz um dos episódios no Gabinete com o Pastor. Eu falei um pouquinho sobre esse casal, né? Sem citar nomes, obviamente. Mas esse casal, ele tinha, no início do namoro, do relacionamento, aquela jovem, na época, estava ali, né, recebendo aquele jovem em casa, no começo do relacionamento. E ela preparou um suco para ele, um suco de cajá, e até o pessoal até brinca um pouquinho quando eu conto essa história. Ela preparou um suco de cajá para ele. E ele, apaixonado, meu amigo, fluir no relacionamento, né? Estava ali a todo vapor, disse, eu vou tomar esse suco de cajá. Uhum. E tomou o suco de cajá, meu filho. E ele tomou um suco de cajá com um gosto tão grande que a jovem disse, oxê, Acertei. Foi muito agradável, meu filho. Segurei o homem pelo cajá. E aí ela pega e continua na vida dele, na caminhada deles e vai fazendo Segurei pelo cajá. Né? E tá lá o suco de cajá acontecendo sempre. E casam, os anos vão passando. E um dia, depois de 25 anos de casados, ela pega e diz, rapaz, eu vou incrementar mais. Tive uma ideia. Vou comprar aqui um sorvete de cajá. Porque meu marido toda vez toma suco de cajá, eu vou tomar o sorvete. E aí, minha gente, pelo amor de Deus, bota aí, hashtag cajá abençoado aí. E aí, ela pega agora, compra um pote de sorvete de cajá. E numa noite assim muito especial, ela pega, abre aquele pote de sorvete, aquele homem olha pro pote de sorvete. Ainda tenta tomar um pouquinho do sorvete. Mas ele, na hora lá, ele disse, olha, eu preciso compartilhar uma coisa com você. Rapaz, depois de 25 anos, ele disse, eu preciso te dizer uma coisa. Eu não suporto cajá. Eu tomo esse suco de cajá. Eu já, na verdade, me acostumei a tomar, mas eu não gosto de cajá. E aguentei até hoje suco de cajá, mas sorvete eu não aguento mais não. O que é que isso mostra, pelo amor de Deus? O que é que isso mostra pra gente? Se nós queremos uma vida
e uma atitude preventiva, o meu conselho para você que está nos assistindo é: seja sincero. Seja sincero. Converse. Ah, mas é porque se eu não for sincero, aliás, se eu for sincero agora e disser que eu não gosto, eu vou perder ela. Ou eu vou perder ele. Não, eu vou te dizer, é melhor que você seja sincero agora do que depois de uma situação muito mais elaborada, de um casamento, de filhos ou de uma série de situações que você vai se envolvendo, porque a Bíblia diz que até um abismo chama outro. Isso. Né? E às vezes a não sinceridade, a não expressão, né, do coração, ela é extremamente danosa. Ela é muito prejudicial. Então, qual é o meu conselho preventivo? Se está magoada, se está magoado, se está chateada com ele, se tem alguma coisa que ele está fazendo e você não está gostando. Tem gente que já ouviu, não sei se você já ouviu falar, Moriá. Tem gente que diz assim: isso foi a gota d'água. Sim. Né? Ou seja, chegou no limite. Entenda, para aquele homem foram 25 anos com a água pingando lá e ele até aguentou 25 anos. Mas olha, imagine essa situação. Agora imagine a decepção para ela. Ainda bem que eles são bem resolvidos nessa parte do relacionamento e ela riu. Ela falou assim: meu filho, pelo amor de Deus, por que você não me disse isso? Ou seja, isso não foi uma coisa que interferiu também diretamente no relacionamento. Sim. Mas aí onde é que a gente percebe um detalhe muito sério, né? Por quê? Porque imagine se não fosse assim. Uma pergunta, pastor, em cima disso. Imagina se o suco de cajá fosse cultural da família dela. Pronto. Né? Se fosse Exatamente. algo cultural dela, que ela aprendeu desde criança, e agora, 25 anos depois, ela entender que não pode mais fazer aquilo. É um bloqueio, pode gerar um bloqueio, um trauma, e aí acarreta em outros problemas. Olha para aí, quantas situações. Agora eu vou mais profundo ainda nessa discussão, viu, Moriá? Posso? Certo. Pô, claro. Vamos lá. Nós estamos acabando transformando aqui num grande gabinete, né, de aconselhamento, né, de conversa, né, da gente poder bater um papo sobre esse tema que é tão sério. Deixa eu só pedir aqui uma coisa. Pessoal que está chegando agora, entra nesse aviãozinho que está aqui embaixo. Você vai apertar e vai encaminhar para os seus amigos, tá bom? Convida pessoas para participar. O tema que a gente está falando aqui é um tema que, de fato, tem acontecido nas casas, tem acontecido nos lares. O pastor Cristiano e o pastor em si, ele trata quase que como um psicólogo as famílias. Ele precisa ali ouvir, tratar as emoções de um certo modo. Ele precisa receber pessoas com diversas cargas. E a experiência que o pastor Cristiano está compartilhando aqui hoje, gente, é ouro, tá? É ouro em forma de live. Então, envia para os seus amigos, envia para familiares, convida para participar dessa live aqui, porque o que a gente vai tratar vai mudar a sua vida. E tem um detalhe importante. Envia para pessoas que você sabe que está amargurada ou que está enfrentando momentos difíceis no casamento, né? E isso é muito importante. Até em famílias, né, pastor? Tem família, meu Deus Problemas do céu. entre famílias, né? Olha, uma das coisas assim mais sérias, né? Inclusive, me motivou muito a escrever esse livro, sabe o quê? Uma das questões que me despertou mesmo, um item que me despertou, foi justamente observar que quase que 95% de atendimento pastoral que eu faço, né, de aconselhamento, está relacionado à amargura. Olha aí. Meu né? Deus. Então, por exemplo, a amargura não só está em casamento, não. A gente está dando uma ênfase para o casamento hoje à noite, mas, assim, a amargura está em várias áreas. Sim. Eu já atendi pessoas amarguradas com a profissão que escolheu. Meu Deus. E Agora, aí? imagine alguém amargurada, porque... Vamos para um conceito? Quer um conceito agora? Vamos para um conceito? Sim ou não? Sim, vamos lá. Ah, tá, vamos lá. Vamos arrepiar. Vamos arrepiar. Vamos para um conceito? Deixa eu dizer para você uma coisa. O conceito dessa palavra amargura, um deles que eu gosto muito de trabalhar é o seguinte: um desgosto que é desenvolvido a partir de emoções e de situações vividas. Então, imagine agora, por exemplo, um pai de família que ao longo da sua trajetória desenvolveu a sua profissão,
mas por conta de um episódio ou de alguns episódios que ele viveu, ele passou a viver desgostoso com a profissão. Imagine o que é que ele vai fazer agora na vida. O que é que ele precisa fazer diante dessa situação? Por quê? Porque se ele deixa a profissão, ele vai ficar numa situação complicada em relação ao sustento da família. Mas às vezes essa profissão que ele escolheu é de fato a vocação dele. Mas situações externas conseguiram minar uma situação interna. E aí, esse contexto de blindar o coração, é óbvio que não dá para a gente trabalhar numa live todo o conteúdo vivenciado que eu pesquiso, que eu trabalho, que eu desenvolvo há anos. Eu tenho... Interessante, viu? Amanhã, dia 21 de abril, eu estou completando, para a glória de Deus, eu estava lembrando hoje dessa data tão importante para a minha vida, 26 anos no Evangelho. Né? 26 anos que eu coloquei os pés na igreja para ficar. E esse tema, amargura, eu comecei a estudar esse tema no início da minha caminhada cristã. Quando comprei uma Bíblia, na verdade, quando comprei, não foi nem uma Bíblia, foi uma enciclopédia bíblica. E quando eu estava estudando sobre um verso de Hebreus capítulo 12, quando diz que nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe. E eu comecei a estudar esse verso e eu fui atrás do significado da palavra. E o que é que eu percebi? Eu percebi exatamente, eu vi ali naquela enciclopédia a referência de amargura com desgosto. Então são muitos anos de vivência no contexto de pesquisa. Até uma jornalista, no tempo, né, que eu fui lançar o livro, ela me perguntou, quando eu estava conversando um pouco sobre o lançamento desse livro, ela me perguntou: pastor, o senhor está escrevendo, está lançando um livro sobre amargura. O senhor é um amargurado? Né? Porque as pessoas, normalmente, elas escrevem por uma situação que elas normalmente viveram, uma experiência que ela teve. E eu disse a ela, graças a Deus, em todo o meu início, até no meu início de caminhada cristã, uma das coisas que Deus, logo no começo, me ensinou foi identificar rapidamente sementes de amargura que eram lançadas no coração. E ao identificar, Deus também me ensinou a não deixar elas crescerem. Então, eu pela experiência que, graças a Deus, eu procurei guardar o meu coração, porque é o seguinte, Moriá, deixa eu te dizer, todo ser humano na face da Terra precisa lidar com sentimentos. Sem dúvida. Todo ser humano na face da Terra vivencia frustrações. Todo ser humano na face da Terra chegou na Terra, meu filho, é ser humano, vai precisar encarar de frente essa situação. E aí, eu louvo a Deus porque logo no meu começo de caminhada cristã, eu comecei a aprender e perceber como é importante vivenciar Provérbios capítulo 4, verso 23, que diz assim: uma coisa que você deve guardar, guarda o seu coração. Isso. Por quê? Porque é dele que vai proceder as fontes da vida. Tem muita gente que está colocando acúmulos. E que acúmulo de quê? Acúmulo de quê? Acúmulo de maldade, acúmulo de reações, de sentimentos, de frustrações. E elas ficam deixando isso sedimentar dentro do seu coração. E aí é que é o grande detalhe. Pessoas convivem na mesma família, inclusive. Umas são amarguradas e outras vivem felizes. Por quê? Porque umas sabem pegar aquela situação e dizer assim: opa, essa semente aqui não é legal para mim. Eu vou me liberar logo, eu vou lançar isso fora. Eu vou liberar perdão, eu vou eu vou deixar a minha vida livre dessa situação e desse sentimento. Então, graças a Deus que Deus me ensinou pelo Espírito, desde o início da minha caminhada cristã. Eu me lembro, eu estava ainda na época, no segundo ano do ensino médio, na época. E eu era novo convertido. Me converti, eu estava nesse período para cá. E aí eu
tive um desentendimento com um colega da turma. Imagina que situação, né? Coisa que jovem mesmo, Acontece. uma coisa bem inicial, mas ninguém teve desentendimento na vida, só os jovens tiveram. É assim, nada, meu filho, todo mundo vivencia isso. E eu vou te dizer, quando eu tive aquele desentendimento, na mesma hora que nós saímos, não houve situação de briga física não, tá? Mas foi mais um contexto de discussão mesmo. Mal-estar, né? Aquele mal-estar. Mal-estar, aquela coisa, aquele... E na mesma hora, opa, caiu aqui o negócio. Deixa eu aproveitar e deixa eu virar esse negócio aqui, pelo amor de Deus. Pronto. E na mesma hora, eu parei, quando eu saí, eu disse, Senhor, me dá a oportunidade de me reconciliar com essa pessoa. Foi interessante. Saímos, passou um tempo curto ainda, e aí eu fui no banheiro. Quando eu chego no banheiro, irmão, quem tava? Bonitinho. O abençoado de Jesus. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. E aquela foi uma experiência marcante para mim. Por quê? Porque foi muito rápido. Eu pedi uma oportunidade a Deus para reconciliar, para tratar aquela situação. E Deus mostrou muito rápido. Eu cheguei para ele e disse, ó, meu irmão, me desculpe aí, a gente se desentendeu, eu não quero estar guardando nenhum ressentimento, não. Ali Deus começou um caminho para me ensinar a qualquer situação. Por que, meu amado? Por que, Muriel, eu estou dizendo isso? Porque todos nós enfrentamos. Nós somos seres sociais. Nós temos diferenças. Não somos seres iguais. Eu não sou igual a você. Eu não sou igual à minha esposa. Eu não sou igual aos meus filhos. Ninguém é igual a ninguém. É tão tremenda a criação divina que da primeira pessoa, Adão, criado na face da terra, até o último ser humano que restar nesta terra, a digital é diferente. Olha a capacidade criativa do nosso Deus, né? Meu Deus do céu! E detalhe, se você for ver de um dedo, me parece que é diferente de um dedo do outro. Aliás, é diferente, porque eu tento botar no telefone aqui a digital de um, no outro não... É invertido. Não é não? É invertido. É diferente. Mas se for analisar a zebra, nenhuma zebra é igual a outra, nenhuma girafa tem as pintas igual da outra, nenhuma onça, e assim vai. Então o que acontece? Todos os seres, né? Jesus ele nos ensina a preservar esse campo, essa terra do nosso coração, né? Da nossa mente, inclusive. É tão interessante porque lá em Hebreus capítulo 12, se você pode até pegar a Bíblia aqui, deixa eu pegar uma Bíblia aqui, eu tenho algumas Bíblias aqui, aleluia, e eu gosto de sacar logo aqui, pronto. Se você pegar Hebreus capítulo 12, foi quando eu comecei os meus estudos sobre esse tema de amargura, você vai perceber um detalhe importante. Todo amargurado, escute isso é uma coisa séria, viu? Todo amargurado, ele fica perturbado. Não Ou seja, tem... muda comportamento. Tudo. Perturba. Ele não é o mesmo mais. Enquanto a amargura estiver presente, enquanto o ressentimento estiver presente, ele vai ficar perturbado. Sabe quem está dizendo isso? É a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. É muito sério. Agora tem dois aspectos aqui mais sérios. Tem um aspecto que é muito sério e outro aspecto que é muito sério mesmo. Todos os dois, então, são sérios. Hebreus capítulo 12, ele diz assim. Eu vou direto no verso, tá? Porque o nosso tempo é bem específico, né? Tem que ser bem... Meu Deus do céu, já está em meia hora aqui de Já. bate-papo. Voa muito rápido. Ainda tem umas 30 perguntas aí, eu tô ligado. Mas vamos lá, olha o que a Bíblia diz. Hebreus capítulo 12, verso 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Olha que coisa séria. Tem alguma coisa que ele vai tratar que, se alguém for ser pego em falta,
isso vai afastar o homem da graça de Deus. E eu vou te dizer, a graça de Deus, quando Paulo estava enfrentando a situação mais difícil na vida dele, ou uma das, que Paulo enfrentou muitas, que Paulo chegou para Deus e disse, me livra desse espinho na carne. Sabe o que espinho na carne era esse? Perseguição. Tem gente que pensa que o espinho na carne, eu chego até a dizer que era enfermidade. Eu vou te dizer, o espinho na carne era perseguição. Se você perceber, Paulo vai tratando sobre o espinho na carne e ele vai tratando como uma persona. Ele diz um mensageiro de Satanás, que vinha para quê? Para me esbofetear. O que é isso? Isso era resultado das perseguições que Paulo passou. E eu vou te dizer, perseguição, amado, deixa eu te dizer, se o camarada não tiver uma condição espiritual e uma condição de vigilância das emoções, ele fica perturbado. Mas Paulo, ele tinha uma consciência. Paulo, ele sabia a quem ele estava servindo e quem preservava ele. Mas para você ter uma ideia, a situação foi tão forte, a perseguição e a pressão foi tão forte, que Paulo chega para Deus e diz assim, Senhor Deus, olha, me livra desse espinho na carne aí. E a Bíblia diz assim, Deus dizendo para ele, Paulo, deixa eu te dizer uma coisa, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Vou virar esse negócio de novo aqui. Aleluia. Tem que arcar o ponto certo aí. Então, a graça nos basta para tudo. Agora, o escritor aos Hebreus está dizendo uma coisa aqui muito séria. Ele está dizendo, olha, fique atento, esteja diligente, para que você não se afaste da graça. Meu Deus, isso é muito forte. Então, o que é que pode afastar alguém da graça? O que é que pode afastar alguém não ser diligente? Em quê? Em relação aos seus sentimentos. Paulo vai dizer aqui algo muito sério. Olha o que ele vai dizer. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso. Que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. E que não haja, nem haja, alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Opa! Quando a amargura brota, ela faz o quê? Perturba. Perturba. É por isso que eu estou dizendo, o amargurado, ele não vive em paz. Preciso pegar gancho nesse negócio aí. Vá, manda. Vamos lá. Um amargurado, perturbado, ele pode, então, provocar outros problemas em sua vida devido a um comportamento distorcido, posicionamento distorcido, interpretações de coisas que houve de forma distorcida, ou seja, vai desencadeando um problema atrás do outro. E a gente está falando de emoções, e a gente sabe que as emoções elas acontecem na nossa mente, na nossa alma. A gente sabe que existe uma sequência aqui, através dos pensamentos, começam pensamentos de contrariedades, de tá armando contra mim, ou seja, vitimismo o tempo todo, perseguição excessiva. Então, esse pensamento, ele começa a gerar aquele sentimento de raiva, de ódio, de amargura, que a gente está tratando aqui, e isso pode desencadear reações até mesmo no próprio corpo, taquicardia, crise de ansiedade, depressão, ou seja, quando você menos espera, apenas um broto de amargura que perturbou a vida da pessoa pode colocar a pessoa até mesmo numa clínica psiquiátrica, tratando com um psiquiatra ali, porque a mente está completamente doente. É isso, pastor? É muito sério. É muito sério mesmo. Olha o que a Bíblia... E eu vou te dizer, a gente tem inclusive a participação de uma doutora aqui, eu estou vendo aqui, e ela falou uma coisa bem interessante. Doutora Isabela. Ela diz aqui, perturba e desequilibra, e pode até dar um surto psiquiátrico. Né? Acabei de falar. Exatamente. Mas meu Deus, aí. Síndrome do pânico, aí, ó, tudo que a gente falou. A psicologia vai tratar sobre essa questão, isso é uma questão muito séria. E eu sei que nos consultórios, né, nas cadeiras do divã, de muitos psiquiatras, de muitos psicólogos, essa temática, assim como no gabinete pastoral, essa temática ela é um ponto-chave de muitos problemas. Moriá, você não faz ideia. Eu lancei esse livro, com um ano, eu já estava fazendo a segunda tiragem desse livro. E a tiragem foi de 2.000 cópias.
Hoje, mais de 2.000 pessoas. A primeira tiragem foi de 2.000 cópias. E eu vou te dizer, a quantidade de testemunhos e de pessoas que leram o livro e pararam para fazer uma reflexão e viram que estava numa situação extremamente grave. Meu Deus do céu, são muitos depoimentos. Chegam e-mails aqui, muitos, muitos e muitos. Então, deixa eu dizer uma coisa. Agora, o interessante é que a ciência vai falar sobre isso, mas é lindo ver que a Bíblia já vai tratar sobre essa temática há muito tempo. E eu acho muito bom, porque inclusive quando a Bíblia trata e a ciência reconhece, isso é tão tremendo, porque isso é aquele caminho mesmo de mostrar, olha, a palavra está dizendo e nós entendemos a palavra. E os homens, e o homem natural também está reconhecendo. Mas o problema é que, muitas vezes, o amargurado, ele é difícil de reconhecer. Ele vai levando essa questão, rapidinho, ele vai levando essa questão, ele vai se conduzindo, sempre achando assim, não, eu não tenho isso não. Mas as atitudes e ações e reações, meu Deus do céu, isso é feito um mau hálito. Que ele não percebe, bafo. Sim. Né? Num português assim, bem tranquilo. Né? Bafo, meu filho. Ele não percebe, mas quem está perto percebe. E às vezes, essa amargura está muito relacionada também com orgulho, né? De não reconhecer, de não parar para fazer essa autoavaliação. Como eu disse no começo, de fechar para balanço um pouquinho. Né? Sabe que todo mundo está precisando fazer isso. E a Bíblia também já vem, olha, há centenas e milhares de anos atrás, dizendo assim, examine-se o homem a si mesmo. Olha que coisa séria. Então, nós precisamos entender. Voltando à questão da perturbação, vamos dizer assim, que a amargura faz, e que você bem colocou, que isso pode desencadear outras situações piores, inclusive grande parte de doenças psicossomáticas, elas se manifestam por conta de emoções maltratadas, de posicionamentos emocionais diferentes daquilo que deveriam ser tomados, posicionamentos. Né? Então, muita gente está doente hoje, fisicamente. Por quê? Porque aquilo foi acumulando. Inclusive, porque, deixa eu te dizer, eu não sei se você já passou por isso, mulher. Se você já enfrentou alguma situação dessa. Ou se alguém já enfrentou alguma situação dessa. Você recebe uma notícia, vem uma carga emocional muito forte em você. Tem gente que passa mal, tem gente que dá vertigem, tem gente que fisicamente sente alguma coisa. Não é assim? Adrenalina sobe, taquicardia. Adrenalina sobe. Por quê? Porque mexe, inclusive, com a química. Isso. Né? A emoção, o que está no campo, inclusive espiritual, no campo emocional, mexe com a estrutura física e não tem para onde correr, não. Nós somos seres, e a Bíblia fala sobre isso, nós somos seres triunos. O que é ser um ser triuno? É ter a composição espiritual, a composição emocional e a composição física. Então, se as pessoas elas não estão relacionadas, né, bem com Deus, por exemplo, esse vazio vai mexer na alma, vai mexer no físico. Se ela não está bem relacionada com ela mesma, com o seu próximo, ela vai sentir também o impacto desse mau relacionamento no seu físico também. E detalhe, espiritualmente vai refletir também. Se ela não cuidar do seu corpo, ela pode... Então, veja como é um contexto. Agora, vê que interessante. A Bíblia diz assim, olha que coisa tremenda. A Bíblia diz assim, no livro de Hebreus, capítulo 12. Primeiro, lembra o conceito que eu disse? Aquele que que está vivendo amargura, ele vive perturbado, não é assim? Uhum. Esse foi um primeiro conceito, um primeiro item que eu coloquei aqui nesse verso. Na verdade, não, né? Alguns itens, né? Mais um destaque. Mas o outro, indo até naquele gancho que você colocou, é que quando ele não trata essa amargura que está nele,
E isso vai aumentando, e Deus me mostrou no texto e nos estudos, por revelação mesmo, que existe um passo a passo do amargurado. Não vai dar para eu poder apresentar para você, Muriá, e nem para os nossos telespectadores aqui, todo esse passo a passo. São capítulos e capítulos aqui dentro desse livro. Perfeito. Né? Inclusive, eu trabalho aqui no livro com perguntas. Tem gente que comprou o livro dizendo assim, eu não tenho isso não. Eu vou comprar para ajudar o autor. E 2 semanas depois estava mandando um e-mail para mim agradecendo. E dizendo assim, meu Deus do céu, como foi importante eu fazer essa leitura. Moriá, tem gente que deixa emprego por causa de amargura. Tem gente que deixa igreja por causa de amargura. Tem gente que deixa ministério por causa de amargura. Tem gente que deixa mulher ou marido por causa de amargura. Tem gente que perde relacionamento com os filhos por causa de amargura. Olha quantas coisas essa semente pode trazer, essa semente maligna. Tem um autor chamado John Bevere, que é reconhecido mundialmente, eu posso até dizer assim, ou em grande parte do mundo. John Bevere, ele chama isso de uma isca de Satanás. E quantas pessoas elas caem nessa isca? Quantas pessoas elas mergulham nesse ressentimento, nessa tristeza profunda, nessa decepção, né? E vou abrir um parêntese aqui. Quando a gente fala de decepção, a gente fala de um ressentimento ou de uma tristeza causada por alguém que se tem expectativa. Você não vai ter decepção de um rapaz que passou no meio da rua e roubou a sua carteira. Tá repreendido, em nome de Jesus. Mas aquele rapaz não vai lhe decepcionar. Ali você vai ficar chateado, você vai ficar com raiva, com uma série de outros sentimentos. Mas decepção não vai ter. Por quê? Porque você não conhece aquela pessoa. Exato. Sempre vem você dos seus, não tem né? expectativa naquela pessoa. Então, quem é que pode potencialmente decepcionar alguém? Alguém próximo. Está perto. E aí é o grande problema. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas, elas não foram ensinadas no colégio. Né? Essa questão emocional. Hoje, até que muitas escolas elas estão fazendo um trabalho de apoio psicológico junto a crianças. Isso é muito importante até. Mas eu vou te dizer, mesmo nesse contexto, a vigilância, o ensinamento, e como igreja, por exemplo, é importante a gente anunciar essa verdade. Por quê? Porque tem muita gente que não está sabendo lidar com esses sentimentos. E aí vem um outro ponto aqui que eu queria destacar. Por quê? Porque, inicialmente, a amargura perturba a pessoa. Mas agora a Bíblia continua dizendo. E aí é um outro ponto que eu queria destacar para vocês. Que é o seguinte. Diz assim, que brotando vos perturbe. Isso é um ponto. A perturbação interna, não dorme de noite, fica pensando na situação. Eu não sei se alguém já se pegou assim, brigando com uma pessoa sem a pessoa estar na frente. Eu vou pegar. Quando dói. É assim mesmo. Quando eu pego. Se ele me disser isso, se ela me disser isso, eu vou dizer assim. É igual naquele desenho do Pica-Pau, quando fica bravo, tem... O pessoal aqui lembra, com certeza. Né? E aí o que acontece? Esse contexto dessa perturbação está acontecendo onde? Em que âmbito? No âmbito pessoal. Agora, qual é o outro ponto? Eu vou fechar esse pensamento com esse outro ponto. Para você fluir nas outras perguntas. Eu sei que você tem um bocado aí. Tem mais meia, só. Qual o tempo que tem? Só mais meia. Só mais meia pergunta. Mas vamos lá. E aí o que acontece? Vamos lá. A Bíblia diz assim, que brotando vos perturbe e por meio dela. Olha a expressão que o escritor aos Hebreus ele usa. Por meio dela. Ou seja, a partir dessa amargura que te perturbou, muitos sejam contaminados. Ou seja, um amargurado vai ficar perturbado e se ele não trata isso, se ele aumenta esse tipo de sentimento dentro dele, ele vai começar a contaminar outros. Porque já viu aquela história, o caba está caindo e ele quer fazer com que outros caiam junto com ele também. Mas não é porque ele quer fazer com que outros caiam junto com ele também, não. É porque na cabeça dele, ele quer fazer com que aquele que foi o causador da amargura
entre aspas, né? Aquele que decepcionou, ele quer atingir aquela pessoa. Porém, o que é que vai acontecer? Quando ele começa a perturbar a muitos, a intenção, por isso que vem essa expressão, né? Que é uma grande isca de Satanás. Porque existe um contexto espiritual aí muito sério envolvido. Deus não está envolvido com amargura. Eu queria só ler esse texto aqui para deixar a Moria compartilhar a meia pergunta que ele tem para fazer. Porque é muito importante esse texto. Sabe por quê? Porque eu digo para você, Moria, e para todo mundo que está nos assistindo, Deus não está, nem tem relacionamento, nem tem a ver com amargura. A própria Bíblia diz, o próprio Deus dizendo, se você odeia seu irmão, você está em trevas. Lá em 1 João fala sobre isso. Agora a Bíblia vai dizer algo muito sério aqui, no livro de Isaías, no capítulo 43. Eu quero fechar com isso. Porque eu li há pouco, a amargura, se não é tratada, vai perturbar a muitos. Vai trazer danos para muitos. Agora vamos lá, olha que coisa séria. Isaías 43. Diz assim, capítulo 43, verso de número 25. Olha o que a Bíblia diz. Deus dizendo, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Sabe que Deus aqui nos dá o grande exemplo de como nós devemos lidar com situações de feridas, ou de ressentimento, ou de pecados, ou de situações que alguém falhou conosco. Alguém falhou com você, e você está agarrado nisso. Deus está dizendo assim, solte isso rápido, libere perdão. Não quer dizer que você vai estar agarrado no sentido de toda hora agora. Ah, liberei. Pode ser que sim, esteja andando junto. Mas pode ser que não. Mas não fica andando separado num contexto ressentido, não. No livro eu trato sobre essas situações que a própria Bíblia até trata, de pessoas que não conseguiram conviver juntas, né? Como, por exemplo, um grande exemplo, Abraão e Ló. Abraão e Ló, a Bíblia diz que houve divergência, discussão entre eles e os trabalhadores deles. Eles já não conseguiam conviver juntos. E Abraão disse para Ló, vai para um lado, o lado que tu for, eu vou para outro. Olha aí, que coisa séria. Mas Abraão, ele guardou seu coração de um jeito, que ele orava por Ló. Ele guardou seu coração de um jeito, que quando Ló precisou de ajuda, ele foi e enviou homens para ajudar. Olha que coisa tremenda. Então, se não há mais condição, porque a própria Bíblia diz, se não tem, não pode andar os dois juntos se não tiver comum acordo. Mas não quer dizer que se não tem comum acordo, vai se viver amargurado. Não, você pode liberar. Deus dá um exemplo. E qual é o exemplo que Deus dá? Ele diz, olha, eu libero você por amor a mim. Eu não vou ficar me prendendo, não. Isso é uma revelação muito poderosa. E quando Ou seja, alguém quem libera o perdão ganha, se brincar, mais do que quem está sendo perdoado, né, pastor? Ou igual, né? Meu Deus do céu! Porque você se livra de uma isca. Deixa eu fazer uma pergunta. O que é uma isca? Qual o objetivo de uma isca? Atrair algo maior. Para quê? Depende. É uma isca para pegar o quê? Porque se na perturbação é uma isca, vai atrair um problema maior. Mas vamos pensar numa coisa. Vai. Vamos pensar. Por que eu pego uma isca e jogo no mar? Para pegar quem? Pegar o peixe. Um peixe. Qual o fim desse peixe? Eu acho que é isso. O fim do peixe é a morte. Deixa eu te dizer. A isca da amargura, ela tem um fim. E não é bom, não. O final disso é morte. Morte de relacionamentos. Quantos casamentos destruídos por causa de desgosto? Morte de ministérios. Você já ouviu alguém dizendo assim, eu vou até para a igreja, mas não quero mais saber desse negócio de ministério, não. Normalmente, quem diz isso, quem traz isso nesse contexto, é porque existe uma semente que foi plantada de amargura, que ela deixou isso permanecer. Porque tem um detalhe.
E eu estou ensinando isso aqui porque isso é importante. Isso não é um problema que o outro vai ter que tratar, não. É você que tem que tratar. É você que tem que tirar isso. Tem gente perdendo o melhor de Deus na vida dela. O chamamento de Deus era para estar vivenciando plenamente, mas por causa dessa isca, que no final a ideia é aprisionar, e alguém aprisionado fica perturbado, e no final de tudo é morte. Porque a Bíblia diz lá em 1 João, aquele que odeia seu irmão, o final dele, amado, ele está em trevas. Na verdade, quem odeia já está em trevas. E ainda diz mais, viu? Você pode ler lá 1 João. A Bíblia diz assim, está em trevas e não sabe nem para onde vai, nem para onde vem, nem para onde vai. Ou seja, perde o norte. Já Voltou, viu? pastor, pode falar. Voltou agora. Deu uma travada. Eu parei quando eu percebi que voltou. Você já viu alguém que perdeu o norte por causa da amargura? Pessoas que, por exemplo, isso não é só em coisa de novela, não. Alguém fez um mal a um parente e aquela pessoa agora passou a viver a vingança. E isso não é coisa de novela só, não. Já vi situações na vida. Pessoas querendo matar a outra, pessoas querendo ir até o fim para destruir a outra. Vira uma missão de vida, né, pastor? Pois é. O que é isso? A Bíblia diz lá em 1 João, perder o norte. Eu vou ler esse verso, eu preciso ler. Eu não posso soltar e deixar só, sem a base demonstrada, não. Deixa eu ler para você. Meu Deus do céu. Tem muita gente sendo tratada hoje à noite aqui. Eu sei disso. E eu louvo a Deus por isso. Olha o que a Bíblia diz. 1 João, capítulo de número 2, verso de número 9 até o verso 11. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. E nele não há tropeço. Guarde essa palavrinha tropeço. Porque ama seu irmão. Agora a Bíblia vai dizer, aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas. E anda nas trevas. Preste atenção. Não é só estar, não. Anda. Ou seja, Permanece. as trevas vão persegui-lo. Ele vai, na verdade, estar andando nesse caminho. Agora olhe mais sério. E não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Sabe o que é isso? Perde o norte. Não consegue nem mais se conduzir. Quanto mais conduzir a outros. Então, o amargurado, ele segue na sua condução de vida desnorteado. Essa é a palavra. E é isso que a Bíblia está dizendo. Estou com o pastor Cristiano Arcoverde, autor do livro Livres da Amargura. Estamos tratando esse tema que atinge 99,9% da sociedade, só para não colocar os 100%. Pode colocar os 100%? 100% precisa saber lidar. Exatamente. Não, eu não estou dizendo que 100% é amargurado, não. Sim. Mas que 100% das pessoas, elas, de algum modo, elas têm que saber lidar com sentimentos. Precisam da prevenção. E se não estiver ligada, se não estiver posicionada, aí sim, ela vai aumentar e vai entrar numa situação difícil. Deixa eu trazer aqui para vocês uma notícia, tá? Essa live que eu estou tendo com o pastor Cristiano estará disponível no nosso canal no YouTube. Seu problema não é dinheiro, você vai pesquisar lá, tá bom? Após aqui a live, tem um processozinho de subir o vídeo e tudo mais, mas provavelmente mais tarde já vai estar disponível ou amanhã, tá certo? Então, para vocês que estão pensando agora, que eu tenho certeza que tem um monte de gente aqui pensando, meu Deus, eu queria que Zezinho visse, que Maria, fulano, Beltrano, não sei quem, papapá, vai estar disponível no YouTube. Seu problema não é dinheiro. Então lá você vai poder pegar o link e mandar para outras pessoas. Pode falar, pastor. Eu quero até aproveitar, Moriá, pedir para que você me senda também, para que eu possa colocar no meu canal do YouTube Cristiano Arcoverde. Claro. Então, assim, tem muita gente falando, por favor, deixa gravada, meu celular está descarregando e tudo mais. Então vai ficar disponível no YouTube, tá certo? É lógico que a gente deveria ter mais e mais tempo para conversar. A gente praticamente fez uma introdução e, pelo que o pastor falou aqui, foram apenas algumas consequências do que uma pessoa amargurada vive. A gente teria que tratar aqui origem da amargura, de onde vem, como ela cresce, como ela se desenvolve, por que ela desenvolve sem você tratar, qual o tratamento, tudo isso
você tem no livro do pastor Cristiano Arcoverde, Livres da Amargura, que você pode adquirir. Está aqui embaixo no texto, fixado no comentário. Está lá no site alexmoriá.com, você encontra tanto o livro do pastor Cristiano, Livros da Amargura, quanto o meu, Seu Problema Não é Dinheiro, ou no site dele, cristiano.com.br. cristianoarcoverde.com.br. Isso, desculpa, pastor, cristianoarcoverde.com.br. Tá? Tem muita gente aqui, eu quero cumprimentar todo mundo. A gente não vai conseguir mais estender, até porque já vai acabar, então eu quero só aproveitar para cumprimentar a Márcia Duarte, a Shirley Rezende, o Rui está por aqui, viu, pastor? A Josei também. Verbo da Vida, Nadia, ou Nádia. O senhor conhece, pastor, esse Verbo da Vida? Verbo da Vida, eu não estou identificando. Nádia ou Nadia. Se você puder escrever de onde é o Verbo da Vida, fica mais fácil para a gente. A doutora Isabela, que participou, interagiu aqui durante toda a live, eu quero agradecer de verdade. Gente, é uma super indicação esse livro, tá? Ele vai trazer para você algo precioso. O que é a preciosidade desse livro? E a preciosidade para o tratamento de qualquer área que seja na sua vida? Diagnóstico. Se você não se dispor a ter um diagnóstico, você não vai conseguir tratar nada na sua vida. E aí a gente fala, aqui no nosso perfil, no nosso canal, a gente trata sobre inteligência financeira e inteligência emocional. E aí, como especialista na área de finanças, eu posso te afirmar, da mesma forma que a perturbação emocional te atrapalha em diversas áreas da sua vida, a área financeira está presente. Então, você na sua vida, no seu ministério, no seu casamento, por muitas vezes não entende porque não está dando certo, não está prosperando, não está crescendo, é porque você está com amargura dentro de você, um problema emocional afetando o bom desenvolvimento, o bom entendimento, o bom racionamento de outras áreas da sua vida, a boa racionalização. Ou seja, existe o tratamento emocional que vai transformar você numa pessoa melhor, vai te dar a verdadeira liberdade de enxergar quem Deus é para a sua vida. Pastor, para fechar, a gente está com o tempo já meio que corrido, o Caim, ele teve a oportunidade de ser tratado, ele teve o diagnóstico da amargura na vida dele. E por não querer ser tratado, ele assassinou o irmão, teve uma vida ali completamente perturbada, de fato. Judas, ele teve ali um momento que ele traiu a Jesus. Eu tenho certeza que a amargura tomou conta dele de uma forma exagerada. Ele veio ali a ter aquele final tão trágico. Mas, por outro lado, Pedro também traiu a Jesus, de certo modo, negando ele. Eu andava com ele e neguei ele. Isso é uma traição, de certo modo, mas ele recebeu o conserto. E aí o resultado do que aconteceu na vida de Pedro, a Bíblia nos mostra um homem que a sombra dele curava, um homem que apacentou as ovelhas de Jesus. Ou seja, quando você se dá a liberdade de ser tratado, um grande futuro promissor e próspero lhe aguarda. Concorda com isso? Perfeitamente, perfeitamente. Eu queria aproveitar, só porque eu acho que é tão importante um momento como esse, e o tempo é muito rápido, eu acho que eles até podem bloquear 2 minutos. 2 minutos. Vamos lá. Tem uma frase que eu gosto muito dela. Pastor, só um minutinho, muito rápido. Sim. Gente, se vocês quiserem, essa live vai ficar gravada, mas a gente pode voltar para o pastor concluir. O senhor topa, pastor? Vamos embora. Tá, então, todo mundo que está aqui, gente, fiquem atentos, tá? Tem 1 minuto e meio, a live vai cair, a gente volta para o pastor poder falar, se despedir tranquilamente. Essa agonia é muito ruim. Continua, pastor. Maravilha. Então, tem uma frase que eu acho muito boa, que é muito interessante, que eu procuro colocar isso em prática, que é o seguinte. O inteligente, ele aprende com seus próprios erros. Eu acho que é muito importante você fazer um autodiagnóstico. Né? Quando eu digo que a amargura é como um mau hálito que os outros percebem, a percepção e a sensibilidade, mesmo e quem está perto muitas vezes avisa, rapaz, tem cuidado, tu tá meio chateado com esse negócio. Mas você que precisa cair em si, né? Você que precisa dar essa pausa mesmo para essa avaliação. Então, quando você dá essa pausa para avaliação, você de fato está dizendo assim, eu preciso fechar para balanço, parar um tempo para fazer esse ajuste. Então, você está sendo inteligente se você falhou e você reconhece sua falha e você tem a humildade, porque quando se reconhece a falha, precisa ter a humildade de voltar lá no caminho para poder recalcular essa rota e voltar ao ponto-chave. Né? Inclusive, no livro aqui,
eu tenho uma conversa que eu tive com a Wagneide, que você vai até estar entrevistando ela, né? No próximo, após o intervalo, você vai falar. Live, após né, o intervalo. Na volta, eu continuo essa história da Wagneide, porque também a próxima vai ficar gravada. Fica aqui.